Boa noite, bem-vindos ao jornal. Manifestação popular na província de Tete culmina com um morto e um agente da polícia ferido. É um assunto que vamos desenvolver ao longo deste jornal. Filipe News diz que o Ministério da Justiça deve reforçar a gestão das receitas de instituições tuteladas. O Presidente da República defende que o Ministério deve prestar contas sobre fundos doados pelos parceiros para melhorar a credibilidade do país. Na retomada das visitas aos ministérios, o Presidente da República foi esta quarta-feira conhecer o Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos. Depois de uma breve visita à sede do Ministério, Filipe News seguiu para instituições tuteladas, a começar pela primeira conservatória da cidade de Maputo. Aqui, a novidade foi a informatização dos serviços e a introdução deste sistema eletrónico de pagamento de serviços, uma iniciativa piloto que poderá flexibilizar o atendimento e melhorar a gestão de receitas. A visita continuou no Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica e na Imprensa Nacional, única instituição tutelada com sustentabilidade financeira. O chefe de Estado passou por diversos departamentos de impressão e acabamento de boletins da República e outros documentos oficiais, antes de seguir para o Serviço Nacional Penitenciário. O nível de sobreinternamento é de... A sobrelotação das cadeias continua sendo o grande desafio do sistema prisional. Já na cidade da Matola, News visitou o Centro de Formação Jurídico e Judiciário, local onde são formados os juízes e procuradores depois de graduarem em Direito. Em jeito de balanço, o Presidente da República disse que gostou do que viu, mas deixou algumas recomendações. Gestão de receitas. Não tenho muitos elementos que me possam sugerir a revisão dos vossos métodos, mas penso que pela quantidade das auditorias e mesmo inspeções a esses setores, me parece que há muita receita perdida do vosso lado. Muita receita perdida. Uma das formas simples e que pode merecer a vossa confiança é prestação de contas, com toda a transparência. Quando recebem um valor, deu-me 10, gastei isto, fiz isso, as faturas são essas e o que restou é esse. Mostrar o dono que nos deu o dinheiro. Mas quando tem que ser a pessoa, a instituição internacional que financiou um projeto, que apoiou um programa, ser ele a dizer justifica lá, justifica significa não temos cultura de prestação de contas e por isso que muitas das vezes não somos credíveis nesse aspecto. E a vossa instituição, o vosso ministério deve ser o último a ser julgado, neste caso por falta de transparência, porque vocês exatamente são guardiões da transparência deste país. Cobranças ilícitas. Eu ando pelo país e ouço muita coisa que não me parece aquilo que falamos com muita propriedade ser aquilo que acontece no terreno. Ou porque alguém inventa a história daqui, vou fazer isso depressa, isso expresso, isso rápido, etc. Inventa sempre uma história para fazer umas cobranças ilícitas ou a mais. E esses serviços que já estão tabelados deviam não trazer nenhuma dúvida sobre aquilo que o cidadão deve fazer. Eu conheço uma pessoa, conheci, depois fiz a questão para ele sair, que não nasceu em Moçambique, nem era moçambicano, mas tinha certidão de nascimento de Mikufi. Então, como que isso acontece? Funcionários turbos. Eu tenho o sentimento de que aqui também há pessoas e sêniores que fazem tudo, mas a prioridade é aqui onde está o emprego. Se você só trabalha 2 horas, 3 horas, depois vai fazer suas coisas lá fora, por que não nos pede para ficar lá? Nós temos muitos jovens agora que estão a se formar, que estão à procura de emprego, pleno emprego, portanto, ocupação total. Explorar todas as capacidades. Agora alguém trabalha aqui, meia hora está a fazer outro trabalho, depois isso traz-nos corrupção.
Porque significa mesmo a pessoa aquela lei que vocês conhecem, mas essa lei existe assim, com impenetrabilidade. Se está a assistir um assunto lá, que sabe que a lei que está ali, você é facilmente manipular essa lei que está dentro para poder satisfazer aquilo que você está a defender lá fora. Sobre a lotação das cadeias. Me preocupa a questão de superlotação nas cadeias. Não só porque as pessoas vivem mal, mas porque significa que aquelas pessoas, muitas ou boa parte, não devem estar lá. Porque cumpriram ou estão muito fora dos prazos. Eu tenho visto quando converso, tenho oportunidade com alguns. Mas muito bem dissemos, passa necessariamente por prover condições infraestruturais. Mas para mim é mais essa questão de serenidade dos processos que não estão a correr. Por isso, quando eu dizia qual é o vosso relacionamento com as outras áreas que dependem, exatamente bem para ver se influenciamos não as conclusões dos processos, mas pelo menos o curso. O Presidente da República instruiu o Ministério da Justiça a reforçar o relacionamento entre o Governo e as igrejas. Filipe Nyusi alertou que não gostaria que a religião se confundisse com política em Moçambique. Os receios do Presidente da República sobre a fronteira entre a religião e a política surgem 2 semanas depois da carta incisiva dos bispos católicos, na qual afirmavam que os moçambicanos não devem pagar as dívidas ocultas. Filipe Nyusi não foi diretamente ao assunto, mas manifestou preocupação com aquilo a que chamou de nova forma de fazer religião. Precisam de fazer acompanhamento para que eles de fato se sintam que tem uma área que olha para eles, que tutela e que resolve as suas preocupações. Naturalmente, não todas, aquelas que são possíveis e que são legais, né? Que há vezes que não são. Não quero chegar a esse extremo de que não gostaria que a religião do meu país se confundisse com a política, mas se a forma de fazer religião agora é essa, poderemos ter alguma dificuldade sozinhos, nós como um país, de chegar à conclusão. Eu tenho dito que é melhor ouvir 3 vezes e falar talvez uma vez, se possível. Isso permite falar depois de termos avaliado o que as pessoas pensam e como que as coisas funcionam, porque nem sempre o que as pessoas dizem tudo está certo, nem é conveniente. Outra preocupação do chefe de Estado tem a ver com a falta de patriotismo. Na interação com a diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Filipe Nyusi questionou como é que a instituição lida com a matéria de patriotismo. Estar a ser patriota não quer dizer ser partidário, não. Se calhar até por ser profissional. Como que fazem isto para ter a certeza que não estão a formar pessoas de um partido só aqui? Ou não estão a formar pessoas que pensam que ser partidário significa não ser patriotas? Como que asseguram isso? Bom, Excelência, eu como magistrada e particularmente magistrada judicial, acredito que nós temos uma missão e a missão é respeitar e fazer respeitar a Constituição. O modelo de formação do juiz é ditado pela Constituição. É a própria Constituição que nos impõe que o servidor da justiça ou do aparelho do Estado, este tem que ser aquele que se importa fundamentalmente com a estabilidade, com a paz social no país. A própria Constituição estabelece que este magistrado deve ser independente, imparcial, humano e altamente responsável. Depois de ouvir a resposta, Nyusi esclareceu que levantou a questão porque sente inveja de outros povos que se orgulham dos seus países. Não sei se consigo deixar a mensagem para vocês e para toda a gente. Eu tenho tido inveja de outros povos de todos os sistemas possíveis do mundo, praticamente, e se sentem orgulhosos por serem aquilo que são.
em todos os continentes deste mundo, deste planeta, sentir-se que eu sou isto por causa disso. E nós ainda não temos conseguido trazer esse sentimento. Temos falado da unidade nacional, sim, mas só pode falar da unidade nacional a pessoa que se acha patriota, que luta, que faz tudo para que o país possa existir. O país sem corrupção, o país com transparência, o país sem doenças, o país com a escolaridade, com água, com energia, com liberdade de expressão. Galiza Matos Júnior diz que não há razão para críticas ao fato de Filipe Nunes, na sua autoavaliação, falar de infraestruturas que tinham sido iniciado no governo de Guebuza. O porta-voz da bancada da Frelimo faz um balanço positivo dos 2 anos e meio de mandato de Nunes. São críticas que, em nosso entender, não servem para construir todo um país, todo um Moçambique. O que nós devemos efetivamente verificar está a acontecer? Está. Quem efetivamente está a liderar o processo neste momento é Sua Excelência o Presidente, Filipe Jacinto Nunes, e a marcha é efetivamente para frente. Sem a realização de qualquer balanço, seja neste formato ou em qualquer outro, não é possível saber-se até que ponto é que se está a concorrer para ir melhorando a vida do povo moçambicano, porque efetivamente qualquer governo, e muito particularmente o governo da Frelimo, ao trabalhar todos os dias, falo para ir melhorando as condições de vida do povo moçambicano. O balanço, em nosso entender, deve efetivamente ser feito. É um mandato que começou largamente com desafios dos mais diversos, desde logo e sobretudo na área económica, na área da defesa. O país vinha assistindo situações difíceis em relação ao conflito armado que opunha as partes beligerantes, mas que, em nosso entender, e com o investimento que está a ser feito muito particularmente por Sua Excelência o Presidente da República, temos estado a encontrar caminhos para melhorar esta situação. O Governo, através do Ministro da Economia e Finanças, deslocou-se em contactos e desdobrou-se em contactos com as instituições, nomeadamente o FMI e outras. Sua Excelência o Primeiro-Ministro deslocou-se igualmente, desdobrou-se em conferências de imprensa, foi criada uma comissão parlamentar de inquérito, foram desencadeados mecanismos para que a Procuradoria-Geral da República igualmente intervisse. Portanto, é um assunto que é também do interesse, não só dele como chefe de Estado, mas também, e por intermédio daquela intervenção de que me referi, a nível do Comitê Central, do próprio partido. E isto foi verificado a todo o momento. O facto de não ter abordado numa e noutra alocução não deixa de demonstrar uma preocupação que é perene e é permanente. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República está em Manica. A primeira comissão pretende auscultar os diversos segmentos da sociedade sob a necessidade de revisão da proposta de legislação sobre a lei penal. Depois de escalar o governo de Manica e a Procuradoria Provincial, o presidente da primeira comissão, Edson Makwakwa, disse que pretende, com a sua deslocação às províncias, proceder à auscultação de diversos estratos sociais para acolher contribuições que possam enriquecer as propostas de revisão da legislação penal. Pretendemos que com este processo de revisão da legislação penal possamos ter um sistema de administração da justiça cada vez mais humanizado, que promove o respeito pela dignidade da pessoa humana, pelos direitos humanos, um processo penal cada vez mais justo e, sobretudo, mais célere. Edson Makwakwa diz que o fim último é a criação de uma legislação penal que promova a justiça, paz e harmonia social. O problema também do próprio sistema de penalização. Como ter um elenco, um sistema de penalização que concorre para promover cada vez mais justiça, mais harmonia, um processo penal que tenha como fim último a promoção
da paz social, a harmonia social, a ressocialização dos cidadãos implicados na prática de determinados crimes. Depois de Manica, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República escala a partir desta quinta-feira a província de Tete com o mesmo propósito de auscultação sobre a revisão penal. O município de Maputo poderá introduzir um cartão de identificação dos transportadores públicos de passageiros. Com a medida, pretende-se disciplinar a atividade de modo a evitar desvios e encurtamento de rotas, entre outras irregularidades. A proposta da nova postura dos transportes públicos de passageiros foi apresentada esta quarta-feira em sessão da Assembleia Municipal de Maputo. Entre as medidas a serem introduzidas, consta a certificação dos motoristas para uma maior responsabilização em caso de irregularidades. Nós acreditamos que o motorista, com a carteira profissional, ele vai sentir-se cada vez mais responsabilizado. Neste momento, as multas, quase 90% incidem sobre o proprietário de viatura, porque nós aplicamos com base no livrete e o motorista, a tripulação toda ela, no fundo, acaba sendo isenta. Outra novidade da postura municipal é a concessão de novas rotas em 3 corredores da cidade de Maputo, anunciada segunda-feira pelo Ministério dos Transportes e Comunicações. Neste momento iniciamos o projeto piloto com a Cotrac, a cooperativa. Portanto, passado um ano, a avaliação que nós fizemos julgamos ser bastante positiva, por isso encoraja-nos a tentar prosseguir com o modelo e vamos consolidar não só em Maputo, mas também estamos a trabalhar com o governo para que o modelo seja expandido ao nível da cidade de Matola, Boane e do distrito de Marraquém. Para evitar o desvio e encurtamento de rotas, a nova postura pretende proibir aos cobradores de chapa de chamar a rota e o destino. Todas as viaturas ao nível do município de Maputo estão licenciados, têm as faixas que indicam origem e destino. Portanto, se tem lá, é nesse sentido que as pessoas têm que seguir, têm que apanhar a viatura seguindo o que está escrito lá. Quando os cobradores começam a chamar o destino, estamos a dar a faculdade de alterar o itinerário da viatura, o que tem sido muito recorrente. Na sessão desta quarta-feira, foram ainda discutidas a proposta do limite do orçamento do Programa de Redução de Pobreza por Distrito, as informações sobre o combate ao HIV-Sida e a proposta de regulamento do Prémio Literário. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos condena a tortura de garimpeiros supostamente perpetrados por agentes da Unidade de Intervenção Rápida. A instituição diz que os atos contribuem para a degradação da dignidade humana. As imagens de pancadaria e humilhação de garimpeiros, alegadamente perpetradas por elementos da Unidade de Intervenção Rápida, deixaram a Comissão Nacional dos Direitos Humanos preocupada. As situações reportadas nos respectivos vídeos configuram, sem sombra de dúvidas, graves violações de direitos humanos dos cidadãos moçambicanos, sendo por isso que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos está a encetar esforços junto das autoridades locais, do Comando-Geral da PRM e do Ministério Público para apurar a veracidade dos factos, as suas causas, os prováveis responsáveis e consequente responsabilização, diz a Comissão dos Direitos Humanos num comunicado assinado pelo presidente da organização, Custódio Duma. Acrescenta a instituição que devem ser reprimidos em todo o lado. Cenários semelhantes contribuem grandemente para a degradação da dignidade da pessoa humana, pelo que devem, a todo momento e em todos os lugares, serem reprimidos e condenados. As imagens que circulam nas redes sociais mostram garimpeiros a serem maltratados por elementos alegadamente da polícia numa mina que se supõe esteja localizada em Cabo Delgado. A polícia disse esta terça-feira que está a investigar o caso. Na província de Tete, a manifestação popular culminou com a morte de uma pessoa e ferimento de um agente da polícia na quinta-feira passada. A população não concorda com a vidação de um espaço da mineradora Vale e destruiu o arame farpado. As duas partes continuam num braço de ferro. Foi aqui onde tudo aconteceu na manhã da quinta-feira da semana passada. A comunidade de Nhancher revoltou-se contra os gestores da Vale e a Polícia da República de Moçambique quando tentavam fechar este portão que dá acesso ao interior desta zona que pertence à Vale. É aqui onde a comunidade garante a sua sobrevivência. Julião Massek, líder comunitário do bairro Nhancher, município de Moatize, província de Tete, conta com tristeza o que sabe sobre a manifestação
em torno do aproveitamento dos recursos naturais existentes nesta área mineral concessionada a Vale Moçambique. Naquele dia, quando amanheceu, então ligaram-me a procurar saber se eu tenho a informação que hoje havia de fechar lá portões. Eu disse que não tenho nenhuma informação. Disse que então nós estamos aqui para podermos fechar. Eu disse não podia se fechar antes que primeiro vão ao município. De acordo com este líder comunitário, os funcionários da Vale ignoraram os seus apelos. E eles disseram que está bem, havemos de ir para lá. Então, não chegaram de ir. De seguida, a Vale mobilizou equipamentos para encerrar este acesso a esta área, mas encontrou a resistência popular. Primeiro, chegaram aqueles que trabalham, queriam fechar. Nós fizeram greve aqui, eles saíram. Depois de 30 minutos, chegaram mais aqueles brancos, com o carro dele, com a gente, de PRM. Depois daqueles aí, quando chegaram, eles queriam fechar. Nós já falamos, aqui ninguém fecha, eles dizem, vamos fechar. Chamaram a contravira, começaram a covar aqui. Depois, nós entramos na cova, numa daqui, ninguém fecha. Eles numa digna aqui, vamos fechar. Saem vocês as mulheres. As mulheres saíram. Depois as pessoas começaram a pegar pedra, lançar para a gente. A gente logo disparou para o povo. Matou uma pessoa. Os populares, enfurecidos e talvez por ignorância, não esperaram pelos peritos da polícia e transportaram o corpo para a residência do líder. Começaram a sair a manifestar, não sei qual. Eu vejo o secretário com a empresa, ou a polícia com o secretário e a empresa. Então tem conhecimento sobre isso. Não. Foi necessário depois a intervenção das autoridades para o corpo ser transportado à casa mortuária. Esta era a casa da vítima que em vida respondia pelo nome de João Antônio, onde residia com um filho menor. A esposa estava em casa da mãe em Sangano, onde foi nascer o segundo filho. Até voltou nesse dia mesmo que o marido morreu, a tardinha que chegou a esposa. Há quanto tempo ela acabava de dar parto? Há uma semana. Os parentes da vítima sentem-se desamparados e querem que a justiça seja feita. Para eles, deve ser a empresa mineradora a assumir as despesas. Nesse momento, eu estou a me sentir mal, porque ele que já vai me ajudar e também ajudava outra família lá em casa. Era vale para sustentar essas crianças que ficaram e ajudar também em outras coisas, né? Refere-se que a vítima foi enterrada no sábado passado no distrito de Tsangano, num ambiente de dor e tristeza. Voltando à manifestação, que importância tem esta zona mineral concessionada a Vale para esta comunidade revoltar-se contra a mineradora com tanta agressividade? As pessoas saem daqui, vão para fora, procura de lenha, outras pessoas procuram de pedrinha para vender, para ver dinheiro de caril, outras pessoas que não trabalham ajudam lá no mato. A Vale não fechar porque muitas pessoas, muitos povos daqui comem em casa através desse porta. Costuma ir lá buscar lenha, vir aqui vender, ir comprar milho, muitas coisas. Agora se fechar já não há como. Como você já viu quando chegou aqui, não viu pessoas já passando com lenha já aqui? Agora, é isso que nós queremos. Para Vale que fechar o portão, vai trazer um grande problema. Vai trazer grande problema de que lá nós já aproveitamos lenha. Dentro da Vale, aproveitamos pedras também. Carregamos para vender essas pedras. Aproveitamos muitas coisas lá, para sobreviver. A comunidade garante que continuará a manifestar-se, mesmo que morram mais pessoas, com vista a impedir o encerramento deste e de outros portões. Mas nós aqui vamos lutar para eles não fechar aqui. Por quê? Por quê? Porque muita gente confia do mato. Vai no mato procurar lenha, pedra, vender. O líder explicou que a sua comunidade aqui reside há várias décadas e estas matas foram sempre uma fonte de alimentação. Aliás, foi por isso que o acesso a esta zona foi negociado entre a Vale, as autoridades distritais e a comunidade local. Porque se não come também não há vida. Se não come não há vida. Se a Vale consegue dar alguma coisa a essa gente para não se ir lá no mato, acho que pode se cumprir, né? E em reação, a Polícia da República de Moçambique disse que criou uma equipa e está a investigar os acontecimentos de quinta-feira.
Foi através de Diolinda Matsim, chefe das Relações Públicas da Polícia da República de Moçambique, em Tete, que a STV soube nesta quarta-feira que o caso da manifestação de Moatize envolvendo a Vale e as comunidades locais em torno do acesso a uma zona mineira ainda não tem desfecho e que foi criada uma equipa interinstitucional para clarificar o caso. Houve uma comissão para averiguar as circunstâncias do caso e neste momento ainda aguardamos o resultado daquilo que foram as investigações. A situação de momento encontra-se calma e controlada. A família do Madrugada neste momento ainda não se apresentou às autoridades policiais. Na manifestação, para além da vítima mortal, um agente da Polícia da República de Moçambique foi ferido. O colega que foi dizia que sofreu pedradas da população esteve internado sim, mas neste momento já recebeu alta e encontra-se em sua residência a recuperar. Está fora de perigo, sim. Simplesmente podemos apontar como numa das mãos sofreu o dedo que está engessado, mas acreditamos que ficará melhor. De acordo com os populares de Moatize, o agente que terá disparado contra a vítima das manifestações está supostamente envolvido num outro caso de baleamento mortal de um menor registrado há meses em Moatize, quando mesmo estava a perseguir um ladrão. Ainda não se tem o dado sobre quem foi a pessoa que disparou. Sabemos que é um agente da polícia, foi durante uma manifestação, foi uma bala perdida. Então, só as investigações é que podem dizer qual é a arma e que agente portava essa arma, para podermos aferir que realmente este agente está em conexão ou tem conexão com algum caso que tenha ocorrido de baleamento na vila de Moatize. Entretanto, este antigo inspetor da polícia e jurista, que tem prestado assistência jurídica às comunidades do distrito de Moatize, não tem dúvidas que houve negligência ou excesso de zelo por parte da polícia e apela para que o Estado puna exemplarmente o autor do disparo que tirou a vida a um dos manifestantes. Ele socorreu-se ao Código Civil. Artigo 501. De certeza, eu tenho que não foi um ato voluntário, mas negligenciado eu posso ter certeza. Porque a bala para assustar podia ter ido ao ar. A pessoa não estava no ar. E as alturas de uma pessoa, nós calculamos até 2 metros. Então, foi disparada de uma maneira não responsável. Eu penso que quem é de direito, o comando da polícia, que é competente, tenho certeza, já tomou a peito, vai responsabilizar nisso. A Vale esclareceu a 17 de julho o incidente fatal envolvendo o morador do bairro Nhanchere, próximo à sua área de concessão, confirmando a ocorrência 13 de julho. A mineradora diz que tem levado a cabo várias iniciativas de sensibilização e consciencialização das comunidades através dos seus interlocutores, governo e líderes comunitários sobre o risco de entrada indevida à área operacional. A Vale lamenta o sucedido e solidariza-se com a família da vítima e diz que irá prestar toda a assistência necessária. Vamos agora observar uma breve pausa e voltamos já a seguir com mais informação. Até já. Os dribles, os triplos, os afundaços, lançamentos livres, os desarmes, a assistência. Assista aqui o melhor do basquetebol nacional. Volta às notícias no Jornal da Noite. O Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social aperta o cerco contra as empresas que não canalizam os descontos ao Instituto Nacional de Segurança Social. A partir de hoje, a folha de relação nominal e o Sistema de Informação de Segurança Social estarão conectados, o que vai evitar o envio de listas não realísticas de trabalhadores. A Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social fazer nesta quarta-feira o lançamento da intercomunicabilidade da folha de relação nominal e do Sistema de Informação da Segurança Social de Moçambique. O sistema lançado permite maior controle sobre o número de funcionários inscritos pelas empresas no Ministério do Trabalho e o número de trabalhadores inscritos na Segurança Social. Nós constatávamos que quando algumas empresas submetiam
a sua folha de relação nominal ao Ministério, ela tinha uma certa quantidade de trabalhadores e uma certa declaração de remunerações. E quando era submetida para o Instituto Nacional de Segurança Social, para os propósitos de canalização de contribuições dos trabalhadores ou para outras prestações, magicamente esta folha de relação nominal emagrecia, os trabalhadores diminuíam. Vitória Diogo diz que com a entrada em funcionamento deste sistema haverá maior controle e as empresas já não terão como falsificar as listas nominais dos descontos para a segurança social. A inspeção, que também tem acesso online 24/24 a estas plataformas, vai poder atuar e descer na empresa exigindo que esta cumpra com aquilo que são as suas obrigações. O cerco está cada vez mais apertado. O sistema foi lançado na abertura do 28º Conselho Coordenador do Ministério do Trabalho. O evento tem por objetivo refletir sobre as ações realizadas pelo Ministério e definir as metas e estratégias que serão usadas no futuro. O Conselho Coordenador tem a duração de 3 dias e decorre em Maputo. Denúncia popular leva à apreensão de 2 armas de fogo no distrito de Vanduze, província de Manica. A polícia não tem dúvidas de que as armas eram usadas em assaltos a residências e estabelecimentos comerciais. As 2 armas foram apreendidas na residência deste indivíduo, que entretanto nega o uso das mesmas para o cometimento de atos criminais. Isso aqui era do meu pai, só que ele faleceu no 2015, deixou isso aqui, eu para utilizar não aguento. Quando pus dentro do celeiro, quando chegou a polícia, levou toda a coisa para aqui. A polícia diz que a apreensão das armas de fogo foi graças à denúncia de populares. A população colaborou mais uma vez nesta campanha que a polícia está a fazer ao nível da província de Manica, com vista a recolher, portanto, todo e qualquer tipo de arma de fogo que, de alguma forma, os cidadãos, infelizmente, têm usado para o cometimento de delitos. Este cidadão já foi detido e, à semelhança dos outros, já foram todos processados e seus, portanto, processos seguem seus trâmites legais. Ainda em Vanduze está detida esta suposta quadrilha que é acusada de roubo de painéis solares num acampamento de crianças órfãs e vulneráveis na região de Mudzidzi. O grupo confessa seu envolvimento no crime. Aí mesmo na escola aí, de Mabuno aí. Depois nós foi ir roubar aí. Sim. Roubaram o quê? Mas o quê? Painéis só. Sim. Quando nós tiramos lá na escola de Mcombezi interior e vendemos ficamos com e fomos capturados, era antes de nós vender outro, e os painéis solares são esses que estão aqui. Contra os indiciados, tanto no caso de porte ilegal de armas como no roubo de painéis solares, já foram lavrados os processos crime que já seguem seus trâmites legais ao nível da máquina que administra a justiça. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi duramente criticado numa conferência alusiva ao dia de Nelson Mandela. Uma deputada do ANC e membros da sociedade civil convidaram o presidente a abandonar o poder. As críticas a Jacob Zuma foram feitas no contexto de uma conferência em Joanesburgo que discutiu o futuro da África do Sul. Para muitos, esse futuro é duvidoso, por culpa do próprio presidente. I honestly think that the ANC mission has been hijacked. And specifically, I think the president has actually allowed that to happen, because he is in the forefront if he's not the champion of that. A Social Justice, uma ONG que há 8 anos luta pela defesa dos direitos constitucionais dos sul-africanos, juntamente com Outdoing Task Abuse, uma organização que visa garantir a transparência no uso dos impostos, exigem que o presidente Zuma abandone o poder, pois perdeu a autoridade moral para governar o país. With the current leadership, we need to change it. Zuma must go, and his ministers and his friends and the Guptas, they must all leave because they're not serving us any purpose. Mbeki left when he had one case. Now we're talking about a person who has got more than 783
cases hanging above his shoulder. In any other country, he would have been gone long ago. I think the president must go now. O presidente da África do Sul vem enfrentando uma forte contestação devido aos vários escândalos em que se envolveu, particularmente os de corrupção. Senadores da Colômbia e do Chile apresentaram queixa contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro ao Tribunal Penal Internacional. Maduro é acusado de tortura, segregação e ataque injusto a um segmento da população. Num documento de 56 páginas e assinado por 76 senadores colombianos e outros 70 do Chile, Nicolás Maduro é acusado de crimes que são da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, como é o caso de tortura, segregação e ataque injusto a um segmento da população, assassínios seletivos, detenções e deportações em massa. Com a queixa, os senadores esperam que a instância judicial internacional coloque a Venezuela sob observação e abra uma investigação formal contra Maduro e que, com o eventual acompanhamento do TPI da crise venezuelana, possa desencorajar os crimes cometidos. No domingo passado, a oposição venezuelana, que detém a maioria no parlamento, realizou uma consulta popular simbólica, de forma a contestar a eleição oficial de uma Assembleia Constituinte promovida por Maduro no próximo dia 30 de julho. De acordo com os últimos dados, 7,5 milhões de venezuelanos dentro e fora do país participaram na consulta, dos quais 98% respondeu sim às 3 perguntas apresentadas à população. Se rejeitavam a eleição de uma Assembleia Constituinte, se pediam às Forças Armadas para acatarem as decisões do Parlamento e se queriam uma renovação dos poderes públicos através do voto. O presidente norte-americano Donald Trump alertou que Washington não terá uma posição passiva e irá avançar com medidas econômicas fortes e rápidas, caso Maduro mantenha a intenção de impor uma Assembleia Constituinte. Na sequência, o governo de Nicolás Maduro condenou o comunicado publicado pela Casa Branca e anunciou nesta quarta-feira que vai realizar uma profunda revisão das relações bilaterais com os Estados Unidos. Vamos agora fazer uma breve pausa e vamos antes ver a previsão do tempo em todas as capitais provinciais. Dia ensolarado em quase todas as cidades. Maputo a registrar a máxima de 29 graus, mínima de 13. Xaixai com máxima de 27, mínima de 14. Inhambane com máxima de 27, mínima de 13 graus Celsius. No centro do país, a Beira registra 26 graus, máxima mínima de 17. Chimoio terá máxima de 23, mínima de 14, Tete com 29, mínima de 19 e Climane com 25, mínima de 19 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula registra a máxima de 27 graus, mínima de 17, Lixinga com máxima de 23, mínima de 11, Pemba com 29, mínima de 19 graus Celsius. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como?